Santo Deus, ao nome de Jesus, rendemos sacrifícios de louvor por todo o bem obtido pela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo inteiro ao nome de Jesus se dobrará perante o Criador. Os teus remidos viverão na luz e exaltarão o nome do Senhor. Desde a manhã até a noite aqui, aos povos anunciamos teu amor. Nossa esperança sempre está em ti. Com bênçãos nos despede, ó bom Senhor. Olá, desculpa, estava pensando aqui. Hoje é dia 15 de agosto. Ei, agosto não, gente, é 15 de junho. Mas, independente qual mês que fosse, estamos em direção à nossa caminhada para a vida eterna. Sim, eu estava pensando aqui num texto que eu quero compartilhar com vocês, fazer a leitura com vocês na nossa noite de oração de hoje. Seja bem-vindo, você que está chegando para nos acompanhar. E eu estava pensando, quanto tempo ainda falta para que sejam conhecidos os filhos de Deus, aqueles que serão salvos? Quanto tempo será que ainda está faltando para que nós sejamos buscados por Jesus para morar com Ele lá nos céus? E tudo isso porque estava vendo aqui o texto de Romanos, capítulo 8, parte desse texto vai ser lido no final de semana em nosso culto. De maneira muito especial, quero conversar, fazer a leitura com vocês e nós conversarmos um pouco sobre o texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 18. Deixa eu ver aqui. Versículo 18 até o 39. Pegue a sua Bíblia aí. Eu vou ler na versão nova, tradução da linguagem de hoje. E aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito e depois vamos fazer nosso momento de oração. Seja bem-vindo à noite de oração e comentário. Conversa a respeito de um texto, o qual nós vamos ler. É o que nós temos feito todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui pelo link do Facebook, também do YouTube, da Congregação São Lucas do Bairro Harmonia, em Canoas. Que Deus te abençoe e fique conosco. Mas o texto de Romanos 8, versículo 18 até o 39, que nós vamos ler, diz assim, ó. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre
como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então aquilo não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? As dificuldades? A perseguição? A fome? A pobreza? O perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que texto incrível, gente. Ele faz um recorte fantástico. O apóstolo Paulo nos convida a nos mantermos de olhos bem abertos, cheios de esperança e de bom ânimo, nos mostrando que não só os filhos de Deus, as pessoas que temem a Jesus, esperam ansiosos pela vinda do dia do juízo final, para que então nós possamos estar livres dos sofrimentos, dos tormentos que a vida tem nos imposto, mas também a própria natureza, ela sofre por causa do pecado que está no mundo. O universo todo sofre por causa dos pecados da humanidade.
E diz o texto, como o próprio apóstolo diz, eu penso que nem que o que sofremos em nossa vida não pode ser comparado com nada com relação à glória que Deus tem a nos revelar. O universo todo espera com impaciência o momento em que Deus vai revelar quem são realmente seus filhos. O universo anseia para conhecer aqueles que Deus irá declarar salvos, benditos do reino dos céus. O universo está ansioso para, numa linguagem figurada, bater palmas e dizer: obrigado, Deus, por nos mostrar quem são os que ouvir e crer, confiar na mensagem de salvação. E aí segue o texto, nos convida a dizer que, também lá no versículo 26, especialmente, nos mostra que o Espírito de Deus está junto do seu povo e intercede em favor das pessoas. Mas de uma maneira que as nossas palavras imperfeitas, cheias de pecados, de segundas intenções, não conseguem descrever e até mesmo não conseguem falar com Deus, mas o Espírito de Deus ora, intercede por nós, dizendo assim: Deus, tá vendo esse coração aí? Dá mais uma oportunidade. Não derrama teu castigo sobre esta pessoa. Deixa-lhe a oportunidade do arrependimento. Deixa que eu quero conduzir essa vida para uma nova vida em Cristo Jesus. Pois é importante a gente recordar que a natureza toda anseia e espera que os filhos de Deus sejam conhecidos. Mas também de maneira muito especial, o próprio Deus agindo por meio do seu Espírito Santo, na pessoa de Deus e Espírito Santo vindo ao nosso encontro, no nosso coração, nos moldando para que a gente consiga olhar e dizer assim: realmente tudo quanto foi criado é um presente de Deus. Quando Jesus morre de braços abertos lá na cruz, foi em nosso favor. Quem nos convence isso é Deus, Espírito Santo, que nos convence que o nosso pecado ele não tem outra maneira de ser apaziguado a não ser pelo perdão que Deus oferece em Jesus. Um copo d'água que nós bebemos é um presente de Deus. Que a nossa família é um presente de Deus. O sol, a chuva, a seca, os ventos, as nuvens, o frio, o calor, é um presente de Deus. Nem sempre nós gostamos desses presentes. Normalmente quando está frio, nós reclamamos do frio e queremos o calor. Quando está quente, reclamamos do calor e queremos o frio. Nós somos instáveis, mas que bom que Deus não é instável. E aí segue o relato do texto, nos mostrando que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo os sofrimentos, os medos, nada pode nos vencer. Ninguém, porque se Deus está do nosso lado, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, conduzindo o seu povo, não tem mal que nos derrube. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Diz lá o começo do versículo 31, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Se a própria natureza anseia pelo resgate dos filhos de Deus, e se Deus e o Espírito Santo está agindo em nosso favor, no meu favor e no teu favor, será que alguma coisa pode nos afastar do amor de Deus? Sim, nós temos as pandemias, temos os medos, a morte, o sofrimento. Tudo isso nos causa até mesmo terror de consciência e um medo terrível. Mas nada pode nos afastar deste amor de Deus.
Diz o texto aqui, quem acusará aqueles que Deus escolheu? E vem a resposta, o apóstolo Paulo já responde na hora, ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados por causa do que Jesus fez. E olha só, e ninguém pode negar a Cristo, porque a obra redentora dele é para todos. Eu sei que nem todo mundo quer conhecer a Jesus e reconhecê-lo como Salvador. Eu também, às vezes, quantas vezes a gente faz pouco caso, duvida da palavra em alguns casos. Será que é assim mesmo? Nós somos pecadores, o ser humano tem essa característica. Tem momentos que nós nos sentimos fortes, animados, mas tem momentos que a gente está no fundo do poço. Eu tenho certeza que você também às vezes se sente assim. Mas que bom que Deus não desiste de nós. Que bom que Deus envia seu Espírito Santo para nos visitar. Que bom que Deus não desiste do pecador. Mesmo que os nossos pecados nos apontam dizendo, você não pode chegar perto de Deus, você é impuro. E sim, nós somos pecadores. Terríveis pecadores, entre todos, eu diria que somos os piores, porque às vezes nós conhecemos a palavra e mesmo assim nós agimos contra a vontade de Deus. Mas também a nós, o próprio Deus, como nos diz o versículo 34, será que alguém poderá condená-los? Ninguém. E sabe por quê? Diz o versículo na sequência, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado está diante de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Ele diz, Deus Pai, eu morri por causa deste pecador, que agora me pertence. E é salvo porque ele crê na mensagem de salvação. Eu sei que períodos de pandemia, normalmente essas coisas aqui, os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, ou o perigo e a morte, às vezes morte de espada, como nos refere o texto, naquele contexto especialmente, mas uma morte, seja na qual for, é morte, nos causa um medo. Mas também nessas horas nós podemos lembrar. O apóstolo diz assim, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. E ele está falando especialmente num contexto que os seguidores de Jesus sofrem. E naquele contexto que Paulo escreve, especialmente, ele está se referindo que por ser cristãos, as pessoas eram executadas. Eu já disse isso algumas vezes e repito, a cada 3, 4 minutos, uma pessoa é executada no mundo por ela ser cristã. Isso dá muita gente durante o ano. Dá mais de 100 mil pessoas durante o ano. É gente... muitas vezes cidades de 100 mil habitantes são dizimadas. É como se nós simplesmente pegássemos uma cidade de 100 mil habitantes, por ano nós varrêssemos ela do mapa. Tamanha quantidade de pessoas tementes a Deus que são executadas por causa da fé. Mesmo assim, que vem a morte, perseguição, não pode tirar a fé que Deus coloca em nós por meio da sua santa palavra. Mas seja quais forem as situações, em todas elas nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Como diz o apóstolo, eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Em todo o mundo, lá de cima, nem no mundo lá de cima, nem no mundo lá de baixo, em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Quanto tempo ainda havemos de esperar para que o dia da restauração completa aconteça? Não sei quanto tempo, mas uma coisa eu tenho certeza. Enquanto estiver vivo, Deus e o Espírito Santo estará intercedendo em nosso favor. Como o próprio Cristo que pede nosso favor, o próprio Deus cuidando de nós, nos sustentando, nos mantendo, porque em Cristo nós já somos vencedores. Não uma vitória como as pessoas acham importante e significativa nos dias de hoje, mas já somos herdeiros da vida eterna, na presença de Deus Pai. Que Deus te abençoe e te guarde nesta certeza de que em Cristo Jesus nós já somos cidadãos dos céus, que estamos numa caminhada, dia após dia, em direção ao nosso lar eterno. Aqui vivemos como estrangeiros, distantes do lar, mas em Cristo já somos esperados, pois Ele mesmo nos disse que foi aos céus para nos preparar um lugar. Muito bem, que Deus abençoe, espero que a gente possa ter conversado e nos animado uns aos outros, né, com essas palavras esperançosas em Cristo. E agora quero convidar você a nós orarmos e falarmos com Deus em oração. Queremos orar pela igreja no mundo, queremos orar pedindo que Deus proteja as nossas autoridades, que nos livre de calamidades, das cheias, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Estamos no momento, passamos há pouco tempo as secas, mas agora um período de grandes cheias, onde muitos irmãos na fé também estão sofrendo e pessoas que ainda não conhecem a Deus também. Que nesses momentos de dificuldade e de sofrimento, Deus e o Espírito Santo venha nos consolar, nos confortar. Oramos. Onipotente e eterno Deus, como é bom saber na Tua palavra que Tu vens ao nosso encontro, cuidar das nossas necessidades. Te pedimos, ó Jesus, que Tu derrames em rica medida a Tua palavra, para que ela alcance os lugares mais distantes da terra, e as pessoas possam vir a Te conhecer como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, em Tuas mãos nós queremos repousar dia após dia. Permita que Teu Santo Espírito nos console e nos conforte, nos animando, nos dando a certeza de que nada pode nos separar do Teu grandioso amor. Senhor Deus e Pai, ainda queremos Te pedir, abençoe a pregação do Evangelho, para que mais pessoas que muitas vezes desesperançadas vivem neste mundo, cheias de medo, de aflições, mas elas possam recordar a Tua graça e a Tua misericórdia, sentir-se animadas e confortadas, e que a Tua palavra lhes dê bom ânimo. Humildemente ainda Te pedimos, ó Pai, permita que a pregação do Evangelho em nosso país prospere, e que mais pessoas que hoje ainda não Te conhecem venham a Te conhecer. Pois se as pessoas não crerem em Ti, como elas poderão ser salvas, como elas poderão conhecer o Teu grandioso amor, se a Tua palavra não lhes for anunciada. Também sabemos por Tua palavra que esta sendo anunciada, ela jamais volta para Ti sem que traga os seus frutos, na riqueza da Tua graça. Ainda Te pedimos, ó Jesus, cuide da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da direção nacional, dê-lhes bom ânimo. Cuida das pessoas, dos líderes, das congregações, dos pastores, das diretorias, das pessoas que ocupam cargos de autoridade, das instituições de ensino da igreja, para que prosperem as boas virtudes cristãs. Senhor Jesus, humildemente ainda Te pedimos, ser misericordioso para com a nossa nação. Dê-nos bons governantes. Permita ao Senhor Jesus que os nossos governantes atuem com dignidade e honradez,
que em meio às fragilidades emocionais que o povo está passando por causa da pandemia, possam os governos fazer o melhor em benefício da população. Que os nossos políticos, os nossos representantes legais trabalhem com fidelidade, buscando o bem comum da população. Não o seu próprio bem, mas o bem de todo o povo. Ainda te pedimos, ó Senhor Jesus, que os candidatos que estarão se colocando à disposição para as eleições municipais deste ano sejam pessoas honradas e dignas. E dê-nos discernimento para fazermos boas escolhas e assim sermos bem representados em nosso município. Abençoe, ó Senhor Jesus, as boas intenções e que elas também frutifiquem em ações e que teu povo possa ter dias melhores. Ainda te pedimos, ó Pai, permita que cada lar, cada família possa ter seu próprio sustento. Que homens e mulheres, de modo digno e honrado, possam levar o pão sobre a mesa para os seus filhos. Que cada família possa ter a dignidade de ter seu alimento diário. Também pelo suor do rosto conseguir se sustentar e andar de cabeça erguida como pessoas de bem. Senhor Jesus, livra-nos de calamidades, infortúnios, de medos. Livra-nos, ó Senhor Jesus, das cheias, das secas. Permita, ó Senhor Jesus, que a tua vontade seja feita em rica medida e quando vierem as situações difíceis, os desfortúnios, saibamos nós reconhecer que tu também estás no comando, tu queres conduzir a cada um de nós. Senhor Jesus, ainda te pedimos, cuida das pessoas que estão sofrendo, que estão internadas, cuida das pessoas que estão em momento derradeiro, para que quando chegar o dia e a hora final possam ser recebidas no teu reino. Permita-lhes o arrependimento e a oportunidade de viver na vida eterna, a vida eterna contigo. Senhor Jesus, pois sabemos que no mundo dos mortos ninguém pode te louvar. Por isso, ó Pai, humildemente te pedimos, não permita que ninguém se perca e que todos possam ouvir e crer no santo evangelho de salvação que tu ofereces a todos os povos. Dê bom ânimo para os seus filhos neste mundo, para que continuem anunciando e vivendo essa salvação. Ainda te pedimos, ó Pai, proteja as pessoas que estão emocionalmente e espiritualmente abaladas e abatidas, e muitas até mesmo pensando em tirar suas vidas. Não permita que isso aconteça, mas permita que todos venham a te conhecer, pois em ti nada pode nos afastar de ti e nada pode nos fazer desanimar. Deus e Espírito Santo, a ti clamamos e pedimos a tua graça e a tua misericórdia em favor de todo o povo. Humildemente assim nós oramos e em ti nós confiamos. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos aniversariantes dessa semana. Obrigado pelas pessoas que, mesmo em sofrimento, não perdem a esperança e confiança em ti. Ainda te pedimos, ó Senhor Jesus, derrama sobre a tua igreja espalhada no mundo. Derrama o teu cuidado, a tua bênção, a tua proteção. Também permita, ó Pai, que todas as pessoas, aonde estiverem, proclamem, vivam e anunciem a ti como Senhor e Salvador. Ainda te pedimos, cuida das pessoas que estão em viagem. Cuida das pessoas que precisam sair todos os dias para buscar seu sustento. Que nesse período de pandemia possam elas ser confortadas por ti. E se vierem a sofrer por este mal, dê-lhes a oportunidade de serem restabelecidas em suas vidas e a sua saúde possa ser recuperada. Acalma seus corações, tira-lhes o medo, dê-lhes a ousadia de continuar confiando e crendo em ti. Te agradecemos, ó Pai, pela recuperação do pastor Carlos Winter,
Ele que fez uma cirurgia já está em casa e nós te louvamos por isso, pois atendeste o nosso pedido. Cuida das pessoas que estão fragilizadas e internadas. Mais uma vez te pedimos, ó Pai. Ainda te pedimos, ouça-nos se for do teu agrado, tu que juntamente com Deus Pai, Deus e Espírito Santo, reina pelo século sem fim. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Quero convidar você para que juntos nós possamos fazer ainda a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Vamos fazer a nossa confissão de fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E agora, quero convidar você para juntos nós então fazermos a oração da bênção, dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Foi bom contar contigo hoje à noite. E de maneira muito carinhosa, quero deixar um convite para você. Sexta-feira, às 20 horas, nós vamos ter um momento de estudo bíblico, vai ser pelo Google Meet. Eu vou deixar, especialmente aqui na página do Facebook, né, o endereço da congregação, o endereço do link de acesso para que você possa participar. É para todos. Digamos assim, mas eu não sou membro da congregação São Lucas, eu posso participar? Pode sim. Vai ser muito legal contar com a sua presença, é só acessar lá. Eu vou deixar o link de acesso mais ou menos uma hora antes de começar o estudo, então a partir das 19 horas já vou deixar à disposição e a partir de 20 para as 8 já vou estar aguardando você lá na sala para o momento de estudo, tá legal? Então não perca este convite. É importante a gente se informar. Período de pandemia não é período da gente ficar quieto, escondido. Pelo contrário, é um momento da gente estudar, conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Tá bom? Eu tenho certeza que quando a gente estuda a simbologia em Apocalipse, as outras leituras de textos bíblicos, que às vezes são um pouco mais confusas, elas se tornam muito mais claras. É muito legal participar desse momento de estudo. Então você é nosso convidado, que Deus te abençoe, e te aguardo na sexta-feira, então, para nosso momento de estudo. A partir, então, das 19 horas vai estar à disposição um link, e a partir de 20 para as 8 eu já vou estar aguardando você lá, e a gente vai batendo um papo, vai se conhecendo,
Quem ainda não é da congregação, né, e quiser participar, todos são convidados a participar. E o nosso próximo culto é no sábado, às 18 horas, também aqui pela rede social, Facebook e também via YouTube. Tá legal? Fiquem com o próximo hino. Obrigado por sua companhia. Fiquem com Jesus. Um abração. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dá de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dá